Olá, meu nome é Agar, sou mestranda no programa de pós-graduação da Universidade Federal da Grande Dourados, no programa de agronegócios, e hoje eu vou estar apresentando o trabalho Influência da linhagem sobre o percentual de arranhaduras em frango de corte. O Brasil, em 2020, ele foi o terceiro maior país em produção de carne de frango, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O total produzido, então, no país no ano de 2020 foi de 13,84 milhões de toneladas, sendo que ele foi o país que teve o maior volume de exportação, tendo um total de 4,23 milhões de toneladas exportadas. Esse volume ele equivale a 31% do volume que foi produzido no país no ano. Apesar de ser um volume alto em relação aos anos anteriores, em percentual, ele foi menor do que o ano anterior de 2019. Qual foi o mercado que mais comprou? Então, o mercado asiático foi o que representou a maior parcela da compra das nossas exportações, então ele recebeu um total de 39,6% do volume exportado pelo Brasil, enquanto o Oriente Médio recebeu então um total de 32,4% das exportações brasileiras em 2020. Quando nós temos a decisão de fazer uma criação avícola, né, participar da cadeia avícola, um dos pontos importantes de tomada de decisão é em relação a qual linhagem de frango que vai ser utilizada. Por que é importante? Porque cada uma vai ter uma diferença na sua forma de criação, no seu comportamento e também no seu resultado final do lote. Um dos fatores que tem ganhado muita importância nesse processo de tomada de decisão se diz em relação à qualidade de carcaça, já que o padrão dos nossos clientes também tem crescido, aumentado o nível de exigência em relação à qualidade dos produtos. E aí, entre os tipos de lesões que a gente pode ver que prejudicam a qualidade de carcaça, nós temos a arranhadura, que é um tipo de lesão na pele que pode estar comprometendo e descaracterizando cortes nobres do frango, como a coxa e sobrecoxa. Dentro desse tipo de lesão, da arranhadura, nós temos alguns fatores que já são conhecidos aí via literatura, que estão influenciando, né, podem influenciar nele. Então, o primeiro que a gente pode citar é a densidade de alojamento. Já foi visto em estudos que quanto mais aves você tem por metro quadrado alojado, maior a sua incidência de arranhadura. Também temos estudos com relação à frequência de manejo de cama, em relação ao resultado de arranhadura, no sexo dos animais, são machos ou fêmeas, a taxa de empenamento deles, a sua diferença de comportamento, o tipo de ventilação nos aviários e também a temperatura. Em cima disso, então, qual que é o objetivo desse trabalho? É estar identificando quais são aquelas variáveis que vão melhor explicar as perdas durante o abate e o processamento das aves através da análise de componentes principais, para a gente estar entendendo quais são realmente os fatores que estão influenciando, né, nesse resultado do abate e processamento, e depois está sendo como base de estudo para estudos futuros, para a gente conseguir corrigir. Então, foram utilizados informações de lotes de um frigorífico do estado do Mato Grosso do Sul, de lotes abatidos entre janeiro de 2018 a dezembro de 2020, um total de 2.684 lotes, que representam um total de 82,4 milhões de aves. As informações de cada lote, então, foram a data que foi abatida, a idade do lote, o peso médio, a quantidade abatida, o tipo de ventilação, se era positiva, negativa ou dark modal, a linhagem, se era Cobb, Ross ou sem raça definida, que eram lotes mistos de Cobb e Ross, o sexo, o percentual de calo de patas, o percentual de arranhaduras e também o percentual de condenações totais, que também estavam divididos entre condenações totais causadas por motivos vindos da agropecuária e também por motivos resultantes ali da etapa de produção e indústria. A partir desses dados, então, foram calculadas as médias do desvio padrão, o mínimo e o máximo para as variáveis de peso, de percentual de arranhadura, condenações totais, mortalidade e também calo de patas, através do software R. Após isso, foi calculado, então, o coeficiente de correlação de Pearson para essas variáveis, onde foi gerada a matriz de correlação, que é aí o dado primário que a gente precisa para realizar a análise de componentes principais. Em seguida, o nosso conjunto de dados ele foi
testado para ver a adequação dele para análise de componentes principais pela medida de adequação de amostragem KMO, que precisa estar igual ou acima de 0,60. Então, nós temos que as nossas variáveis originais x foram transformadas em variáveis y, que são conhecidas como componentes principais, que são não correlacionadas e respondem por parcelas decrescentes da variância total das variáveis originais. Com essas novas variáveis, que precisam explicar a maior variabilidade dos nossos dados originais, foram estudadas as relações entre as variáveis de linhagem das aves, o sexo e o tipo de ventilação com aquelas relacionadas ao resultado do lote, como condenações, calo de patas e arranhadura. Através da análise de componentes principais, foram então encontradas 5 dimensões, que acumulam um total de 84,69% da variância dos dados. A primeira representou 31,91, a segunda 17,45, a terceira 14,81, a quarta 11,96 e a quinta 8,55. As variáveis que mais representaram aí na dimensão 1 foram o sexo, a arranhadura e a condenação por motivos agropecuários. Na segunda dimensão, a gente teve a maior influência por ventilação, tipo de ventilação, a condena total e o percentual de calos. E na terceira dimensão, a gente teve que as variáveis que mais contribuíram para ela foi ventilação e condenação total. A partir dessa análise de dados também foi elaborado, então, esse gráfico que mostra a interseção das dimensões 1 e 2, onde a gente consegue observar a distribuição das nossas variáveis. Então, a gente consegue observar um agrupamento das variáveis de idade e condenação total por motivos agropecuários. Também conseguimos ver um agrupamento ali, claro, do percentual de calo de patas, do percentual de condenação total por motivos de indústria e percentual de mortalidade. Enquanto isso, nós temos ali o percentual de arranhadura na extremidade oposta. Quando nós olhamos os agrupamentos por linhagem, sexo e tipo de ventilação, comparando com a distribuição das variáveis nas dimensões 1 e 2, a gente consegue observar que no agrupamento de linhagem, a linhagem COB está mais relacionada às variáveis de condenação total por motivos agropecuários e a idade, enquanto a SRD, que são os lotes mistos, eles estão mais ligados à arranhadura. A linhagem ROS é aquela que permeia todas as variáveis. Quando a gente olha por sexo, a gente consegue identificar que a fêmea é a que está mais ligada a condenações por motivos agropecuários e a idade, enquanto o macho é o que está mais próximo das condenações totais por motivos da produção, calo de pata e mortalidade, e também ali da arranhadura. E aí, olhando por ventilação, a gente consegue identificar claramente ali que o tipo de ventilação negativo é aquele que tem mais propensão, está mais ligado, mais próximo aí da variável final, do lote de arranhadura. Como conclusão, então, através da nossa análise de componentes principais, a gente conseguiu correlacionar as variáveis, são de características de cada lote, identificar a influência delas sobre o resultado do abate e processamento do frango. A gente conseguiu identificar que o percentual de arranhadura ele está mais ligado à linhagem SRD, a lotes mistos, de COB e ROS, e também a aviários de ventilação negativa. Enquanto os percentuais de condenação total, calo de pato e mortalidade, eles são mais relacionados a lotes de macho, do sexo macho, a linhagem ROS e aos aviários de pressão, ventilação aí positiva e negativa. Muito obrigada.